Olá amigos, hoje é 24 de novembro de 2025. Eu sou o Gilmar, esse aqui é o seu canal Na Linha de Contato, a sua casa. Vocês aqui são muito bem-vindos. Existem guerras onde o perigo, o desafio, o perigo não é apenas o exército inimigo. Temos como exemplo a guerra naval, onde as condições climáticas e do mar, com tempestades, com ventos e ondas poderosos, podem se tornar um grande adversário ou até mesmo uma ameaça real para as embarcações de superfície. Temos as guerras travadas nos desertos, onde os combatentes de países de clima mais frio sofrem com um intenso calor que pode causar desidratação e reduzir suas capacidades de combate. E temos ainda a guerra nas selvas tropicais como a nossa Amazônia, onde combatentes de países de clima gelado ou clima desértico têm dificuldades em lidar com o perigo dos insetos, de animais peçonhentos e em se adaptar às condições de intenso calor, umidade e desconforto devido à densa vegetação. Na guerra entre russos e ucranianos, as dificuldades são diferentes. Elas chegam com as fortes chuvas do outono e com o final do intenso e gelado inverno. O derretimento da neve dá origem à chamada Rasputitsa. As chuvas intensas do outono e o derretimento da neve do inverno dá origem a esse fenômeno aí que eles chamam de Rasputitsa. Esse fenômeno transforma o solo em algumas regiões ucranianas em um denso e pegajoso lamaçal. Essa condição torna as estradas não pavimentadas praticamente intransponíveis. Temos vários vídeos onde mostramos imagens de veículos russos e ucranianos tendo dificuldades para transitar nessas estradas. Inclusive, é de conhecimento de todos que, devido ao seu grande peso, os famosos tanques norte-americanos Abrams e britânicos Challenger 2 não se saíram muito bem nessas condições e tiveram o seu emprego limitado nessas épocas do ano. São veículos muito pesados, não adaptados para aquele lamaçal denso que acontece nessas épocas. No período da Rasputitsa, apenas alguns tipos de blindados conseguem circular pelas pequenas e estreitas estradas secundárias, com destaque aí para os robustos tanques russos T-72 e seus derivados. Esses shorts aí que nós estamos mostrando dá uma boa ideia das condições dessas estradas no período da Rasputitsa. E não se iludam, em alguns casos as estradas ficam muito piores, tornando impossível transitar por elas. Justo essas estradas que são usadas para poder escapar de cercos, escapar de posições do adversário. São estradas estreitas, com às vezes vegetação densa ao lado, que ajuda a camuflar o deslocamento de veículos e de tropas. Nesse período fica muito difícil transitar por essas estradas e os militares que usam esse artifício acabam perdendo essa proteção natural que aconteceria antes ou fora do período da Rasputitsa. A maioria dos veículos precisa evitar essas estradas e recorrer para as estradas pavimentadas, onde, como eu já disse, eles ficam mais expostos. Ao contrário dos atalhos e das estradas de terra, essas estradas pavimentadas são bem mais perigosas do que as estradas de terra e, por isso, tropas e veículos que se deslocam por elas se tornam presas bem mais fáceis para os drones de ataque do inimigo. Nessas condições, em algumas regiões, o deslocamento de tropas e veículos precisa ser reduzido e, com isso, a logística fica seriamente prejudicada. As condições das trincheiras
ficam terríveis, com intenso frio e grande quantidade de neve no início e depois com água e lama invadindo as trincheiras, causando grande desconforto para os soldados. E, em alguns casos, apesar de eles estarem bem adaptados a isso, costuma acontecer em alguns casos até problemas de saúde, forçando o afastamento do militar de suas posições quando isso é possível. Nessa situação, faz-se necessário o uso de roupas adequadas, como calças e também jaquetas militares reforçadas que ajudam a superar o frio, mas acrescentam peso e, de certa forma, reduz um pouco a mobilidade dos militares. No inverno, no período de nevascas, que acontece entre outubro e abril, com os meses de nevascas mais intensas, ficando entre dezembro e março, o gelo cobre vastas áreas. As temperaturas ficam frequentemente abaixo de zero, com a média ficando entre menos 4,8 graus centígrados a 2 graus positivos. É uma média, mas entre dezembro e março, o período mais intenso de frio, as temperaturas ficam bem mais baixas e em algumas regiões essa temperatura pode cair para até menos 10 graus centígrados. A neve e o frio na Ucrânia variam de acordo com a região, com o sul do país, mais perto aí do Mar Negro, possuindo clima mais ameno, e o nordeste sendo mais frio. Pois é, pessoal, daqui a pouco começaram a aparecer vídeos de militares russos e ucranianos caminhando sob intensas nevascas, vídeos de trincheiras alagadas e de veículos atolados nos lamaçais. Pois é, espero que vocês tenham gostado. A gente quis relembrar para os parceiros do canal as condições difíceis que os combatentes, tanto russos quanto ucranianos, enfrentam nesse período aí da Rasputitsa, um período característico daquela região onde se desenrolam os conflitos. Um período muito difícil, eles ficam mais expostos, reduz a movimentação de drones, ataques aéreos às vezes têm que ser adiados devido a condições climáticas. É um período em que em alguns dias, a guerra quase para, fica quase sem condições de continuar lutando em alguns dias. Dá um descanso para o pessoal, se é que se pode descansar debaixo de nevasca, de intenso frio e enfrentando chuva e lamaçal. Mas é isso, são coisas da guerra. Pessoal, vocês que são parceiros, vocês que gostam do nosso trabalho, vocês que nos seguem e você que ainda não é inscrito no canal, se vocês sentem vontade de nos ajudar a manter o canal, manter esse nosso trabalho de informação, tem como fazer isso. Você pode fazer enviando sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix. A chave Pix eu deixo nas descrições de todos os nossos vídeos. E olha, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Você que não se inscreveu ainda, não perde tempo não, se inscreve aí. Curta, comente, compartilhe nosso trabalho, converse com os amigos. Se você gosta do nosso trabalho, converse com seus amigos, indique, peça a eles para dar uma olhadinha. Quem sabe eles gostam, né? Isso aí também é de grande importância, isso nos ajuda muito. Bom, é isso. Estou parando por aqui. Obrigado aí, obrigado pela ótima companhia, obrigado pela nossa parceria. E é claro, eu aguardo vocês aqui no canal para o nosso próximo vídeo. Até lá!